Hoje estamos ao vivo, vamos começar essa live de hoje. O tema da gente, iluminação, né? Aqui dentro desse Instagram nosso de iluminação aplicada. Então, hoje a gente vai falar sobre como fazer a proposta de iluminação, né? Como a gente montar essa proposta, o que a gente precisa colocar. E aí, consequentemente, a gente vai estar falando, acompanhando aí no montar da proposta, a gente vai acompanhar o que é o processo mesmo de fazer esse projeto de iluminação, né? Então, vamos começar falando aqui como se dá uma proposta de iluminação, tá? Na verdade, ela é um projeto complementar como todos os outros, né? Então, dentro de um projeto, vamos começar do começo. Dentro de um projeto de arquitetura, se for arquitetura, né, da edificação e tal, você tem vários projetos que estão envolvidos nisso, né, nesse processo. Começa com por exemplo, projeto de estudo de fundação, né, ou estudo do terreno, estudo da estrutura que você vai usar para fazer esse projeto. Então você tem topográfico, você tem sondagem para descobrir o tipo de terreno. Então você vai, num processo de projeto de arquitetura, você começa justamente buscando as informações de parâmetros para poder você estudar esse projeto. E na iluminação a gente faz exatamente da mesma forma. Ele é um projeto complementar, né? Iluminação não é um projeto que faz parte de arquitetura. Então, o arquiteto, na hora que ele dá uma proposta de um projeto de arquitetura, não está incluído fazer o projeto luminotécnico. Isso tem que ficar muito claro. O projeto luminotécnico é um projeto separado do projeto de arquitetura ou do projeto de interiores. Então, isso é uma coisa que tem que ser muito bem separada. Inclusive, lógico, primeiro pelo profissional, que ele tem que entender até onde ele atua, né? Então, precisa cuidar da atuação, de como ele vai fazer, do que ele vai entregar para o cliente. Então, ele precisa conhecer as atribuições dele como profissional, se é um designer, se é um arquiteto, se é um engenheiro, quem está nessa área, ou se é um light designer, né? Ele tem que entender qual é o papel dele dentro disso, o que ele tem obrigação para entregar, o que ele pode entregar, porque tem coisas que passam das atribuições, né? Então ele não pode fazer além daquilo que ele tem capacidade técnica para fazer, que ele está habilitado para fazer. Então no projeto de iluminação, você vai fazer exatamente da mesma forma, tá? Começar a pegar, a pensar até onde você vai atuar. Então, tem que ficar muito claro que o projeto luminotécnico, ele não faz parte do projeto de arquitetura, assim como ele não faz parte do projeto de interiores. Ele pode ser feito além desses projetos, ele pode ser feito também como um projeto complementar. Então, isso ficando claro, começando dessa informação, né, é que as pessoas muitas vezes, já fazer um parêntese aqui antes da gente entrar na proposta, como se faz a proposta do projeto de iluminação, primeiro estou colocando muito claramente o que é o projeto de iluminação, né? Então, o que acontece? Quando você tem, por exemplo, um arquiteto, esse arquiteto, ele tem a obrigação de fazer na planta de arquitetura a locação de pontos de iluminação. Oi, Vivaldo, tudo bem? Então, ele tem que fazer a locação de pontos de iluminação, tá? É a obrigação do projeto de arquitetura. Ele não vai fazer especificação de luminária, definição de temperatura de cor, as características todas que tem que ter no projeto luminotécnico. Isso não é obrigação do projeto de arquitetura, nem do projeto de interiores, tá? O projeto de interiores, ele acaba tendo iluminação envolvido, né? Porque acaba sendo interiores, acaba tendo, mas um projeto luminotécnico, como ele tem que ser, que é um projeto bem detalhado, com todas as informações técnicas, com cálculo, atendendo às luminâncias da norma, né? Então, precisa
ser um projeto muito mais detalhado e muito mais cuidadoso. E isso não é obrigação do projeto de arquitetura e de interiores. Então, na verdade, o que você pode fazer? Pegar na sua proposta, se você está fazendo arquitetura ou está fazendo interiores para aquele cliente, você pode acrescentar o projeto luminotécnico, tá? Vale a pena também eu falar que o projeto luminotécnico, ele não é o projeto elétrico. Às vezes as pessoas confundem também. O engenheiro eletricista, ele faz projeto elétrico. O que é diferente do luminotécnico? O que é diferente do ponto de luz? O ponto de luz que está fazendo parte do projeto de arquitetura ou de interiores, ele é local onde vai ter uma luminária, onde vai ter aquele ponto de luz, tá? O projeto elétrico, ele vai fazer, pegar qual foi a luminária que foi especificada, o tipo de luz que foi especificado para aquele lugar e fazer uma especificação técnica de fio, bitola de fio, potência, disjuntor, todo o sistema de ligar tudo isso, tá? Então isso é importante. Agora, por exemplo, quem diz onde é que liga e desliga a luz, né? Ou seja, vai ser naquele interruptor, aquela lâmpada, ou aquele interruptor você quer botar na outra ponta da parede, aquela dali liga o outro. Então os circuitos, né? Você que define o projeto luminotécnico é que vai definir. Então, o light designer que estiver desenvolvendo um projeto luminotécnico é que vai definir isso aí, né? Onde é que liga, onde é que desliga. Muitas vezes a gente define também no projeto de arquitetura porque a gente quer, mas isso seria uma das funções do projeto luminotécnico. Então, o que o projeto luminotécnico tem que ter, né? Começando daí, eu consigo deixar claro como é que você faz uma proposta, né? Então, primeira coisa de tudo, o primeiro passo é entender o que é o projeto luminotécnico, né? Então, no que consta, o que consta do projeto, o que você tem que entregar, quais são os entregáveis de um projeto luminotécnico, tá? O que ele é? Primeiro, ele vai ter todas as fases de qualquer outro projeto. Ele tem estudos preliminares, ele tem o anteprojeto, ele tem o projeto básico e depois o projeto executivo e os detalhes que forem necessários, tá? Então, no projeto de luminotécnico, você vai começar fazendo todo o estudo do que é que aquele cliente quer. Primeira coisa, conversar com o cliente, fazer todo aquele estudo que a gente faz em qualquer outro projeto, tá? Não, e aí eu estou falando de qualquer tipo de projeto, pode ser o de estrutura, tudo a gente tem que conversar o que o cliente precisa, né? Seja o que for, a gente primeiro tem que ver o que o cliente, o que ele deseja, né? Primeira coisa é o que ele deseja. Então, é aquela primeira conversa com o cliente que vai gerar dados, que vão gerar dados, que são os dados que a gente vai se basear para depois começar a pensar tecnicamente. Mas, inicialmente, você tem que entender o que o cliente precisa, o que ele quer, tá? Daí, você começa a ver, por exemplo, o que ele precisa, é realmente o que ele precisa? Então começa todo aquele estudo e o que ele precisa é o que ele quer, né? Precisa e quer são coisas diferentes, tá? Então o que ele quer pode ser feito, o que ele quer está dentro da norma de iluminação, então você precisa pegar tudo o que ele quer naquela primeira conversa, naquele estudo todo, naquele anteprojeto todo que você está fazendo, e aí depois começar a balizar isso com as normas técnicas, né? Para ver se isso realmente está atendendo às normas técnicas, né? Então, a coisa que você vai fazer é estudar tudo isso junto com o cliente, pegar tudo isso, jogar dentro dos parâmetros técnicos, né? Ver aquilo que ele quer. Pô, às vezes o cliente quer uma coisa que não tem como você fazer porque não tem ainda uma tecnologia que atenda aquilo que ele quer, entendeu? Então, às vezes não tem. Por exemplo, eu quero uma luz que vai iluminar. Voltou agora, né? Voltamos? Acho que sim. Voltamos, pronto. A conexão aqui deu uma falha. Hoje também choveu tanto, vento, e acho que deu uma falha. Mas assim, deixa eu continuar então. O que acontece? Você então tem esse primeiro momento com o cliente para ver o que ele quer e depois estudar se tudo isso pode ser feito, tá? Então, pode ser feito, o pode ser feito envolve um monte de coisa. Primeiro, pode ser feito, está dentro das normas técnicas, tá? Pode ser feito, está dentro das possibilidades técnicas disponíveis, né? Às vezes você está numa cidade ou em algum lugar que não tem aquilo ali e que para mandar buscar vai ficar
não dá tempo, não tem prazo para entregar e tal, certo? E a terceira coisa é se esse não pode ou pode fazer, envolve custo, tá? Porque assim, ó, uma coisa muito séria é quando você, e aí por muitos anos isso ficou, eu acho que ainda tem, né, um certo medo das pessoas de contratar um projeto luminotécnico. Por quê? Porque o preço do projeto luminotécnico é irrisório, é mínimo em relação ao o quanto de recurso você precisa ter, o quanto de dinheiro você precisa ter para implantar aquele projeto, né? É porque, na verdade, acontece a mesma coisa em projeto de interiores e projeto de arquitetura. É que as pessoas não conseguem fazer essa conta lá na frente, né? Então, elas não sabem que um projeto, por exemplo, de arquitetura, ele pode custar muito caro e outro custar outro preço que não é tão caro, que é viável. Então, muitas vezes, as pessoas, o cliente, ele não sabe que o que mais importa a ele é quanto vai custar fazer aquele projeto, implantar aquele projeto, né? E não exatamente o preço do projeto em si. Tem gente que fica barganhando, pedindo e pedindo desconto em valor de projeto, de proposta, quando na verdade precisava se preocupar se esse profissional tem consciência e consegue fazer um projeto legal dentro do orçamento que ele tem. Não adianta ele falar assim, eu consegui contratar um projeto por R$ 500. Vou dar um chute aqui. Eu consegui contratar um por R$ 500, e o outro que me cobrou R$ 2.000 é muito caro, vou pagar um de R$ 500. Só que esse de R$ 500 gerou um projeto que vai custar para você, sei lá, R$ 50.000 para implantar. Já o outro de R$ 2.000 gerou para você um projeto que vai custar, sei lá, 20 mil para implantar. Então, 20 mais 2 dá 22, 50 mais 500 dá 50 e 500. Então, sai muito mais caro você pegar um profissional que não tem essa consciência, que não tem, às vezes, até habilidade, né, para fazer um projeto que caiba dentro do bolso, né, dentro do custo do orçamento daquela obra, tá? Então, a gente falando aqui, né, eu imagino que todo mundo que está aqui é da área, não é o cliente, é da área de projeto. E aí, assim, a grande pergunta é, como é que a gente mostra o projeto essa diferença, né? Aí eu venho dizendo há muito tempo já que o que mais importante nisso tudo é a gente começar a educar o cliente. E como é que a gente educa o cliente? A gente mostra a ele problemas, a gente mostra a ele erros de iluminação, a gente mostra a ele que implantar um projeto de iluminação não é barato, mas pode ser muito mais caro ainda. Então a gente começa a conversar isso tudo com ele e é nesse primeiro momento do cliente que você sente tudo isso, que você percebe o que é que ele dá valor, que você percebe assim, que, por exemplo, um projeto de iluminação, gente, a verdade é, um projeto de iluminação, para ele ser bom, você tem que esquecer que ele está ali. Tem que esquecer que aquela luz está ali. Quando você começa a olhar e perceber a iluminação, é porque ela não está, ela está incomodando de algum jeito, entendeu? Então, assim, o bom projeto de iluminação é o projeto que você não percebe, né? E às vezes eu vejo profissional de iluminação simplesmente querendo botar tudo que mais aparece, tudo que mais mostra, lógico, um belo lustre. Ele não é só um projeto de iluminação, ele faz parte da decoração e do conjunto daquele espaço, tá? Mas eu digo que esse lindo lustre maravilhoso, custa uma fortuna, ele pode ser colocado e pode não ser colocado. E o projeto tem a mesma qualidade luminotécnica. É isso que precisa ficar claro. E tem clientes que a gente pode colocar aquele lustre. Primeiro porque ele valoriza, o próprio cliente valoriza. E segundo que ele tem recurso para comprar aquilo ali, tá? Mas assim, e o outro que não tem, você faz uma porcaria, um projeto ruim, um projeto que não atende às necessidades de saúde, de conforto, às necessidades técnicas, né, do local, não pode, entendeu? Então, isso eu acho que tem que ficar muito claro quando a gente conversa com o cliente. Então, a proposta, nesse primeiro momento, né, hoje eu estou falando aqui de como montar uma proposta com o cliente, né, conversar com o cliente e montar uma proposta, esse primeiro momento de contato com o cliente é essencial. Porque você vai educar ele sobre tudo isso, sobre o que é um projeto de iluminação, sobre os benefícios que podem trazer para a saúde e, mais do que isso, os prejuízos que pode ter para a saúde dele se o projeto não for legal. E, além disso, você vai conversar com ele que
independente do recurso que ele tenha para implantar esse projeto, para comprar essa luminária, para comprar esse material, para, né, conseguir que essa luz aconteça mesmo no projeto dele, independente disso, você consegue fazer um projeto adequado de iluminação. Né? Aí você fala, não é possível. Se o cliente só tem 10 mil para gastar e o meu projeto era de 50 mil, né? Aí você consegue com um valor mais baixo. Lógico que você não vai comprar aquele lustre lindo, maravilhoso, que custa, sei lá, 10 mil reais só o lustre, né? Óbvio que não, mas você vai conseguir botar ali luz com qualidade técnica para aquele espaço ficar confortável e iluminado de forma legal, entendeu? Então, na verdade, o que acontece? Quando a gente consegue mostrar isso ao cliente, a gente começa a ter uma liberdade para... Já aconteceu cliente meu, só para vocês terem uma ideia, já aconteceu cliente que ele fala assim, não tenho, eu só tenho não sei quanto para gastar, e eu falo, tudo bem, vamos fazer o projeto em cima disso. Aí vou fazendo o projeto em cima disso. Quando chega no fim, ou mais na frente, quando você especifica, coloca tudo, aí às vezes eles próprios falam assim, poxa, por que a gente não bota esse lustre aqui? Ou por que a gente não bota isso aqui? Vamos botar isso aqui que vai ficar mais legal. A qualidade de luz vai ficar a mesma, mas vai ficar mais legal, vai ficar mais bonito, ou gostou. Um caso que eu já falei aqui também, de uma cliente que ela quis comprar um lustre para o quarto do menino, era uma coisa super cara, que eu falava, meu Deus, fora totalmente de mercado o valor, mas ela quis aquilo ali e quis bancar por aquele lustre. Então, na verdade, quando a gente faz a iluminação ser técnica boa, tá? Botar mais lustres mais caros, tô falando de lustres, mas assim, no geral, porque lustre realmente normalmente é uma coisa mais cara, mas sistemas, pode ser vários tipos, tá? Por exemplo, botar uma coisa que tenha dimerização, você colocar uma luz que tenha até temperaturas de cores diferentes, que você pode fazer ao longo do dia, mudar isso, colocar alguma coisa que tenha RGB, ou seja, que você possa botar uma coisa colorida, fazer cenários diferentes, né? Para cada momento, ou seja, fazer uma automação. Tudo isso seriam caprichos dentro ou coisas que você evolui e acrescenta nesse projeto de iluminação, mas que sem eles daria para você fazer um projeto que torna o ambiente possível de exercer a tarefa e agradável e confortável, né? Então, isso é super importante, tá? Separar o que é estética no projeto de iluminação e o que é técnico, e o que é que precisa ser feito e o que é feito de acordo com o conjunto geral do espaço, ou com a decoração, ou com o cliente, ou às vezes ele tem já uma luminária muito legal que veio da tia, da avó, de alguma herança. Isso tudo são coisas que você vai, vamos dizer assim, lapidando no projeto, entendeu? Mas o que você precisa, antes de tudo, é garantir que a parte técnica do projeto esteja ok, tá? E essa parte técnica, assim, não é nem bom eu falar isso, mas assim, a gente se garante ela com muito pouco aspas, né? Mas assim, com recursos mínimos até, quando a gente para pensar. Recursos mínimos, você consegue botar a quantidade de luz adequada, porque muitas vezes, gente, a má iluminação não é por causa de uma luz que você não teve dinheiro para comprar e pagar aquilo ali. Ela é por falta de, por exemplo, do efeito, do tipo de luz você escolheu errada, não era para ser uma luz direta, era para ser indireta, ou a localização da luz, aquela luz se chegasse mais 50 centímetros para lá, aquele lugar ficaria super bem iluminado. Isso não mexe no custo, isso não interfere no recurso que você está, né, no quanto você está pagando por aquela iluminação. Interfere só em você escolher a coisa certa para o lugar certo, tá? Então, voltando aqui, para eu não perder o fio da meada do que eu falei, né, que o meu tema de hoje era falar um pouco sobre como montar essa proposta de iluminação. E aí a gente começa então com esse primeiro momento, conversar com o cliente, mostrar para ele sentir segurança de que você vai fazer um projeto que vai ser adequado à função, antes de tudo, a função que ele precisa exercer naquele espaço, a função que a luz precisa ter para aquele momento, para aquele espaço, né? E depois você vai adequar, melhorando, ampliando, à medida que o recurso puder. E que você conversar com ele, vai ser uma coisa a duas pessoas, né? Então o cara falou assim, eu queria muito botar uma luminária de cristais, que ela fique lá e que quando bata faça aqueles arco-íris todos e tal. Pronto,
Pronto, legal, isso custa 3 vezes mais do que a outra que você podia botar no local, mas tudo bem, ele quer pagar por aquilo, ele tem condições, aquilo ali vai fazer diferença para a vida dele, ele vai sentar ali todo dia, ver aquilo ali brilhando, vai achar massa. Pronto, é uma coisa que tem que ser alinhada entre profissional e cliente, tá? Mas antes dele conseguir alinhar isso com você, ele tem que confiar em você. Ele tem que confiar. E para confiar, você nesse primeiro momento tem que conversar. Ó, primeira reunião que você tem com o cliente, você não precisa entregar proposta nem dizer preço. O cliente que te ligar e falar assim, quanto é que você cobra para a iluminação? Você diz, olha, depende do projeto, depende do espaço, depende de um monte de coisa. Vamos fazer o seguinte... Vamos se reunir, eu te recebo, a gente conversa sem custo nenhum, eu tiro todas as suas dúvidas e é nesse momento que você vai convencer ele e amarrar tudo isso dentro da cabeça dele para que ele entenda o que é um projeto de iluminação e ele consiga confiar em você. Porque quando ele confiar em você, ele vira seu parceiro para fazer esse processo. E essa é a parte mais importante. Se você não tiver, principalmente no projeto de iluminação, se você não tiver a parceria do cliente, você não vai chegar no resultado final legal desse projeto. Isso é um fato, tá? Por quê? Porque você não é o cliente. O cliente, ele que vai morar na casa, ele que vai, fazer pintura, se for necessário, ele que precisa de uma luz específica para uma coisa ou para outra, ele é que tem o hábito de cozinhar de madrugada, então ele precisa de uma luz que seja legal naquele espaço de madrugada, com outras luzes talvez apagadas, não sei, cada um tem uma necessidade e um hábito e uma rotina. E aí, se você nesse primeiro momento consegue ver isso tudo com ele, você consegue ganhar essa confiança dele, tá? Então esse primeiro momento é um momento importantíssimo, é um momento que você, na verdade, você não precisa mais fazer a venda. Você ganhou ele ali, porque você conversou com ele, ele te confia em você agora, para que ele, na verdade, te peça para fazer o projeto, queira que você contribua com aquilo, porque ele está vendo que é uma troca mesmo, tá? Então, esse primeiro momento é super importante. E aí, você deu a proposta, né, que você vai montar, daí em diante, você começa já o trabalho. Então, aí, qual é a próxima etapa dessa daí? Você começou, fez o anteprojeto, né? Pegou todas as informações do cliente, pegou todas as informações do que é que tem disponível. Aí você tem que alinhar com o projeto que existe. Se não é um projeto seu, né? Se é uma casa que já existe, uma casa construída ou uma coisa que é uma reforma de uma iluminação de uma casa, você vai ter que olhar quais são os limitadores, né, do espaço, ou seja, o que está ali que impede que você não pode mudar, tá? Coisas que você não possa mudar. Tem uma viga lá naquele teto, um lugar que você poderia estar colocando uma iluminação, mas que não dá para botar. Então tem que chegar para um lado ou chegar para o outro. Então você tem que avaliar tudo isso, seria a sua próxima etapa, adequar o primeiro projeto que você fez, que foi o estudo de tudo, de todas as vontades dele, de todas as necessidades dele, juntar tudo isso. Aí no segundo momento você vai confirmar tudo isso com o espaço que existe. Se não for um espaço existente, for um projeto, é essencial que se converse com o criador desse projeto, tá? Então, se é um arquiteto que você está trabalhando na iluminação daquele projeto, você tem que sentar com esse arquiteto, entender o que ele vai botar ali, quais são as expectativas para aquele espaço, quais são os revestimentos que ele vai usar, como é que ele especificou aquilo tudo, o que ele está pensando em especificar, porque às vezes a especificação num projeto, muitas vezes, fica para a parte final, para a parte executiva, mas você precisa começar o seu de iluminação antes do executivo estar pronto, então precisa bater bola com o criador do projeto. Não fique achando que você, só eu que sei de iluminação. Não entra com o nariz em pé, gente, pelo amor de Deus, porque se você entrar num processo desse, achando que só você que entende de iluminação, que esse cara que é arquiteto, que é designer, seja lá o que for, que ele não sabe nada de iluminação, que você que é o expert nisso, você vai quebrar a cara, porque o projeto precisa dialogar o tempo inteiro com iluminação, tá? Então, a iluminação ela é um elemento de projeto, tá? Então ela é um elemento que conversa com o projeto o tempo todo e ela é um elemento que transforma espaços, transforma o humor das pessoas, transforma, inclusive possibilitando ou não que as pessoas utilizem aquele espaço para algumas coisas, né? Então precisa também conversar com o cliente. Então, num processo de iluminação você tem um tripé, você tem cliente, criador do projeto
e o seu trabalho como técnico que vai dizer assim, isso pode, isso não pode, isso faz, isso não faz. Então, começar a balizar isso aqui. Ah, o cara quer que bote uma luz que faz, sei lá, que ilumine aquela parede, que fique maravilhosa, que fique venha daqui, que não sei o que. Aí você fala, não tem como botar essa luz desse jeito. Por quê? Porque você tem um sofá embaixo. E essa luz do lugar como você quer fazer, fica no rosto das pessoas, ofusca as pessoas que vão sentar. Ninguém vai conseguir sentar nesse sofá se eu botar a luz onde você quer. Mas que efeito você quer? É esse? Ah, beleza, eu vou estudar uma forma de que não prejudique ou a gente chegue o mais próximo possível do efeito que você quer na sua arquitetura, tá? Então precisa ter esse diálogo o tempo inteiro, lembrando o papel de cada um. Então quando a gente entra como profissional, e aí não só de iluminação, mas de qualquer coisa, se você não entender quais são as suas atribuições, qual é o seu papel neste processo, você entra vamos dizer assim, um nível abaixo de quem está ali. Então, quando você entra, às vezes, quem é light designer, quem trabalha com iluminação, que vai fazer em cima do projeto de outra pessoa, ou de um arquiteto ou de um designer, muitas vezes esse arquiteto e designer já tem um certo preconceito, diz, pô, eu podia ter me contratado e fazer essa iluminação e tal e tal. Então, a gente, como light designer, já tem que entrar conversando com essas pessoas que são os donos do projeto, ou melhor, os idealizadores desses projetos, tá? Então tem que ter essa conversa, tem que chegar lá, assim, conversar de forma aberta, de forma boa, e aí o cara vai, e quando ele percebe isso, ele começa a confiar em você. Aí ele chega e fala assim, pô, eu tava pensando em fazer não sei o que desse efeito, o que você acha, né? O que você acha? Você acha que a gente consegue fazer isso aqui? Ou então dizer assim, porra, eu tô querendo um efeito assim, assim, assado. Pense aí, vá, dê um jeito aí que eu sei que você vai achar um jeito. Então começa a se criar uma parceria na própria criação do espaço, que é o objetivo final, tá? Que esse espaço seja confortável, adequado, convidativo. Aí Ellen está falando aqui, é uma questão de conversa com os móveis planejados. E a questão da conversa com os móveis planejados, ela está perguntando, é importantíssima também. Por quê? Porque todos os objetos que estão dentro desse espaço, móveis, objetos, revestimentos, eles vão interferir no como a gente está vendo essa iluminação, no reflexo da iluminação, no impedir a iluminação mesmo. Então você tem os móveis planejados aí, por exemplo, você faz de uma madeira mais clara. A madeira mais clara, se ela for brilhante, então ela vai ter uma alta reflexão, tá? Se for um revestimento que ele tiver um acabamento brilhante, vai ter uma alta reflexão. O que acontece? Você já vai ter que ter muito cuidado com a luz focal, porque senão você vai começar a criar ofuscamento dentro da casa. A pessoa está sentada aqui, daqui a pouco tem uma luz lá, ó, batendo no olho e tal, porque refletiu na porta do armário e bateu no seu olho. Então precisa entender que mobiliário é esse, não só os móveis planejados, mas todos os mobiliários que estão dentro dessa casa, tá? O que torna o projeto de iluminação extremamente difícil quando você não está fazendo o projeto como um todo. Então, eu acho que é assim, que a parte mais difícil é a gente conseguir, primeiro, ganhar a confiança do cliente, segundo, e não menos importante, ganhar a confiança do idealizador do projeto, tá? Que pode ser o arquiteto, o designer, mas o idealizador desse projeto. Por quê? A iluminação é um elemento que faz toda a diferença e que interfere diretamente no projeto. Então, por exemplo, o cara botou um revestimento lá que é, vamos dizer, azul, tá? Uma parede azul. Até botei aqui uma enquetezinha de parede azul, não sei o quê. Mas assim, bota uma iluminação que a parede é azul. Aí eu vou lá com o meu projeto de iluminação, né? E não presta atenção qual é nada, não presta atenção qual é a cor que ele escolheu na parede, não presta atenção coisa nenhuma. E aí pega e bota uma iluminação bem quente, então bem amarelada, tá? O que vai acontecer com essa parede, gente? Vai ficar verde, completamente verde. Então uma coisa que era azul, eu consegui, com a minha iluminação, transformar ela em verde mesmo, tá? Então assim, tem cores que elas somem de acordo com a tonalidade da luz que você bota, né? Então, quanto você vai interferir em tudo isso, tá? Eu sempre dou um exemplo da iluminação da área externa, que principalmente no pé da fachada, quando você bota vegetação no pé da fachada e tal, e o pessoal gosta de iluminar com luz verde, né? Então aí, quando iluminar com a luz verde, se por exemplo você tiver
uma fachada que tenha revestimento vermelho atrás, ele fica completamente marrom. Acabou a cor do vermelho, ninguém mais vê nada, né? Se for a luz verde, ela vai interferir em várias tonalidades dessa fachada, né? É isso que você quer ou não é? Será que quem pensou essa fachada, ele queria que de noite ela ficasse marrom ou queria que de noite ela continuasse vermelha, tá? Aí você fala, então já não pode iluminar a vegetação com cor verde. Não, não é assim. Você vai ter que pensar, por exemplo, aonde você vai botar essa fonte de luz, né? Então, se você vai botar ela de fora em direção à fachada, você vai vazar com a luz toda na fachada. Mas se você botar ela da fachada para fora, você vai ofuscar as pessoas que vão passar por ali, né? Então tem um monte de coisa que você vai ter que pensar. Aí a localização dessa luz é mais importante do que qualquer outra coisa nesse esquema. Então, por isso que assim, primeiro você tem que definir o que você espera daquela luz, tá? E essa definição, às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, não é só do light designer, né? Ela é do arquiteto, do designer, do cliente, o que é que ele espera daquela luz. Por isso, essa conversa tem que ser muito bem falada no início. Em relação aos móveis planejados também, Ellen, tem a questão dos embutidos, né? Como a gente chama, os embutidos, que são luzinhas que você bota, e hoje com o LED é super possível, você já planejar uma iluminação que ela fique embutida no móvel, de alguma forma, né? Então isso também tem que ser pensado. E aí a gente vê muitas vezes o pessoal botando os embutidos que quer iluminar um nicho, mas não dá conta de iluminar um nicho. Então fica aquele negócio ali ridículo, um pontinho de luz que não ilumina nada, que fica inclusive feio, porque a luz, na verdade, gente, quando ela é acesa, ela modifica o formato do que você está vendo às vezes, tá? Então, por exemplo, você tem um nicho que ele seja mais comprido, um nicho mais horizontal, né, do que vertical. Então, mais comprido, horizontal. Aí você bota um pontinho de luz no meio, ele vai criar, não tem como, se for um ponto de luz, ela pode ser, se o ângulo for fechado, ela vai ser focal e desenhar isso para baixo, o resto do nicho vai ficar todo escuro, né? E vai focar só naquele lugar de abertura do ângulo do pontinho que você botou. Se for pode ser até seja um pontinho só, mas ele seja mais espalhado, ele vai alcançar uma certa curva de iluminação nesse espaço, mas também vai deixar os buracos do lado escuros. Então, na verdade, quando você olhar, você não vai ver mais um retângulo no nicho, você vai ver um elemento curvo, que é justamente o que a luz está conseguindo mostrar, porque ela não, onde não está iluminando está escuro, ou seja, você não está vendo. O que está sem luz a gente não enxerga, óbvio. E o que a gente não enxerga, a gente abstrai do desenho e você vai começar a ter ao invés de um nicho retangular, você tem um nicho que tem um formato assim por causa da luz, porque é o que você de fato está vendo, tá? E aí qual é a solução disso? Bom, tem várias. Ou você bota mais pontinhos de luz e cria uma linha uniforme de luz e ilumina esse nicho como um todo. Você bota uma barrinha linear. Tem outras formas. Ou você ilumina de trás, de frente para o nicho. Não precisa botar embutido num móvel, por exemplo. Você pode iluminar com foco vindo do teto, né? Então, aí você vai ter que fazer esse cálculo com ângulo direitinho para saber que aquele foco que você colocou lá no teto, ele está direcionado para aquele nicho, ele consegue alcançar o nicho como um todo, não vaza para os outros lugares, não ofusca ninguém, porque aí eu quero botar lá do outro lado da sala um ponto no teto que vai iluminar meu nicho do lado de cada sala. Logicamente, se eu tenho uma luz aqui, que ela tem que chegar cá, ela vai passar por mim. Aí eu estou sentada aqui no sofá, para ela chegar aqui onde está a minha mão, ela vai ter que passar pela minha vista. Então eu não consigo mais sentar no sofá se aquela luz estiver ali, porque vai estar sempre me ofuscando, sempre me incomodando. Então, muitas vezes, eu já vi muito erro de projeto, de iluminação, que não é a especificação. É simplesmente o local que colocou, tá? Então, isso é outra questão. Mas aqui, estou voltando, estou fugindo de novo do meu assunto. Deixa eu voltar aqui para não me perder. Aí eu falei já do anteprojeto, né? Da parte de anteprojeto, que você estuda tudo isso. Depois você vai para o projeto, de fato, o projeto básico. Por quê? Esse projeto, ele já começa a ter especificação de materiais, principalmente a estética também, né? Principalmente. Mas assim, quais são as funções que você quer daquela luz? E aí vem aquele velho não sei, mas assim, eu viro e volto falando a mesma coisa, né? Não sei
quantos vocês já assistiram coisas minhas, mas eu sempre estou falando a mesma coisa, de que a gente começa primeiro avaliando qual a função que precisa ser exercida naquele espaço. Depois a gente vai avaliar como a gente vai, a função da luz que eu estou falando, tá? Aí você vai descobrir que tipo de luz você quer, definir o efeito que você quer dar naquilo ali, que precisa dar, né, tecnicamente, e depois como você vai fazer aquele efeito acontecer, como você vai iluminar aquele local que você vai exercer a tarefa, tá? Então, é um processo que ele acontece todo aí nesse momento do projeto básico, né? Você vai definir quais são as, por exemplo, que até eu coloquei um e-book aqui para vocês aí disponível sobre quarto de bebê. Você vai primeiro ver lá o que tipo de funções vão ser exercidas naquele espaço, tá? Primeira coisa é definir isso. Se você errar as funções exercidas daquele espaço, se você esquecer que a mãe tem que amamentar, por exemplo, naquele espaço, você já não conseguiu colocar uma luz boa para aquele tipo de função. Então, a primeira coisa é que ela é muito cuidadosa, ela tem que ser muito específica, e ela vai ser a base do seu projeto, é você descobrir que funções vão ser exercidas nos espaços, tá? Então, por exemplo, tem uma sala, a mesa da sala de jantar, gente, aqui em casa serve para tudo, né? Eu tenho certeza que na casa de todo mundo serve para tudo, porque é o maior plano que a gente tem em casa. Então, você corta coisa em cima, né? Você faz, sei lá, trabalho da escola dos meninos, você faz montagem de coisa usando a mesa. Então, a mesa serve para tudo e mais alguma coisa. Quanto mais espaços restritos você tiver em casa, então quanto menor for sua casa e for mais compartilhados os espaços, essa mesa serve para almoçar, trabalhar, brincar, etc, né? Botar coisa em cima, serve para tudo. Aí, o que acontece? Cada vez que ela serve para mais coisa, nosso projeto fica mais difícil de ser feito, óbvio, porque você tem que ter uma luz que ela consiga garantir que tudo isso possa ser feito nesse lugar. Imagine você ter uma mesa na sala de jantar que você só consegue jantar porque ela é uma luz mais indireta e tal, mas em hora nenhuma você consegue, por exemplo, fazer um desenho. Quem estuda, né, quem faz projeto, sentar ali na mesa da sala e conseguir, ai meu Deus, essa luz, não consigo enxergar nada, e fica fazendo sombra quando você bota a cabeça. Então você começa a ter que ver para que é que vai ser usado, para que vai ser usado aquele espaço. Definindo isso, é quase que vamos lá, programa de necessidades mesmo. Então, cria-se um programa de necessidades, como num projeto de arquitetura e de design de interiores. Você cria um programa de necessidades, tá? E define que tipo de luz você precisa para atender aquela necessidade. E aí vai, nessa sequência, você define função, define o tipo de efeito que você quer dar, o tipo de luz, se ela é focal, se ela é difusa. Aí você vai temperatura de cor, se é mais alta, se é mais baixa. O tipo por exemplo, na hora que você chega nas luminárias, tem lugar que você não pode usar luminária que não seja de alumínio, ou de algum material que não enferruje, por exemplo, né? Então, isso tudo tem que ser olhado. Outra coisa, luminárias em lugares que juntam mosquito, não pode. Então, você evitar luminárias que sejam abertas em alguns lugares, né? Então, em cima de uma mesa de jantar, um lugar que fica ali mostrando um monte de mosquitinho morto, é meio nojentinho. Então, você tem que pensar essas coisas também. Aí você vem pensando tudo isso no projeto de projeto básico, tá? Depois de tudo isso pensado, definido, você faz algumas especificações, escolhe, o cliente olha, já gostou, não gostou, tá? Aí sim que você vai para o projeto executivo, que é, de fato, relacionar tudo, relacionar todas as peças, relacionar a parte de código, inclusive, dos fornecedores, quantitativo, tudo isso a gente vai relacionando no projeto executivo, você dá uma planilha já para ser comprado aquilo tudo, tá? E aí, lógico que nesse caminho todo o cliente está trabalhando juntinho de você. Às vezes você fala assim, ó, aqui eu pensei uma iluminação que ela é mais em conta, vai ficar muito legal e tal. Aí ele fala assim, pô, aqui dá pra gente botar um pouquinho mais? Pode? Que tal você botar um lustre assim, um lustre assado? Então, às vezes até a gente já propõe. Normalmente eu proponho umas 3 coisas para um lugar. Quando é um lugar mais destaque, por exemplo, a mesa da sala de jantar. Eu falo, ó, tem esse lustre aqui, que ele é um pendente e tal, ele é legal, tem um preço bom. Tem esse aqui que é muito mais caro, mas ele vai ficar show na sua coisa. E tem esse aqui que já não é pendente, é um plafond, que tem um preço legal também. O que você acha melhor, né? E todos 3 vão fazer o efeito bom de luz, tecnicamente. Mas vamos conversar junto, ou às vezes pegar isso aqui
e viver com o cara que idealizou o projeto, o arquiteto, o designer, e falar assim, ó, temos essas 3 opções aqui, o que você acha que casa melhor no seu projeto, tá? Então, tem essa coisa, a gente precisa tá conversando dessa forma, certo? Então, assim, voltando, por que eu estou falando tudo isso quando eu comecei a dizer que hoje eu ia falar sobre como montar uma proposta de iluminação? Porque, assim, na hora que você conhece tudo isso, você vai listando isso, né? Então, você vai listar que a primeira etapa é diagnóstico, conversa com o cliente, blá, 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 blá. Depois você vai listar que na etapa de projeto básico, você vai definir as funções e tal, e tal, e tal. Aí, quando você começa a colocar tudo isso, você começa a entender o tamanho do trabalho que você vai ter. Daí, você começa não só a entender, mas também mostrar ao cliente o que é o seu trabalho, tá? Então, eu gosto de fazer uma proposta, eu acho que isso é importante que seja feito, que ela liste e detalhe as etapas que você vai fazer. A primeira coisa de um projeto de iluminação é definir qual é o local, porque pode ser a casa inteira, como pode não ser. Eu prefiro, por exemplo, é um projeto de uma casa, de um apartamento que está sendo todo reformado, certo? Aí você faz o quê? Você bota... O cliente fala assim, só quero a sala de jantar e a sala de visita. Só quero isso porque senão fica muito caro, não sei o que. Mas ele vai ter que comprar lâmpada para os outros lugares, né? Eu já vi gente fazendo o seguinte, só quero tais áreas. Eu, não, gente, vamos fazer todo, eu faço um precinho melhor para as outras áreas, a gente faz uma coisa mais simples e tal e tal. Aí, não quero não, tá bom. Aí eu fiz sala de jantar, sala de visita e varanda. Acho um negócio desse assim, fez os 3. Resumindo da história, ele acabou fazendo do jeito que ele queria lá, do jeito de qualquer coisa, do qualquer jeito que ele quis, o resto saiu absurdo. Teve coisas que ele botou que não funcionou legal, que ficou mais caro do que se ele tivesse fechado comigo, fazia um preço melhor para botar área de serviço, não sei o que, fazer um pacote logo completo, entendeu? Ele teria gasto muito menos dinheiro com o material que ele comprou do que ele ter economizado no projeto e não ter conseguido. Aí ficou ruim, acabou que eu ainda fiz, mas ele ainda fez assim, não, pelo amor de Deus, me dê um preço aí, faça um precinho bom para você consertar a iluminação de outros lugares. Então eu acabei indo consertar a iluminação, quer dizer, 2 dinheiros. Na verdade, 2 não, vários dinheiros, porque ele economizou inicialmente no projeto, mas teve que depois pagar alguma coisa para eu fazer e ainda perdeu coisa que ele tinha comprado. Eu ainda tentei aproveitar, mas tiveram coisas que não dava para aproveitar. Então, fui tentando ajustar com o que ele tinha, que me deu muito mais trabalho. Era para eu ter cobrado 20 vezes mais, porque era muito mais fácil eu fazer um projeto do que eu consertar uma coisa ruim, ainda tentar aproveitar as peças que ele já tinha comprado, né? Então, isso muitas vezes acontece quando o cliente, às vezes, implica um pouco e tal, por mais que a gente tente, mas essa primeira fase é muito importante. Se o cliente entende o que você está fazendo e entende valor naquilo que você está fazendo, facilita tudo no processo, tá? Então, assim, na verdade, eu digo sempre, uma proposta, seja de iluminação, seja de arquitetura, seja de interiores, ela é uma proposta que ela tem que se vender sozinha durante o tempo que você descreve ela, tá? Não pode ser um negócio gigante, porque o cara não vai nem ler, mas ela tem que ser objetiva, mas ela tem que colocar tudo ali que você vai entregar. Por quê? Porque quando chega no preço, primeiro, tem vezes que o cara fala, fiz só isso, porque ele já leu, ele já olhou, ele já identificou tanto valor naquilo tudo que você conversou, quando você conversou com ele, e naquilo tudo que você colocou escrito na sua proposta, que na hora que ele vê o preço, ele fica achando que era até mais caro, né? Então ele fica já esperando ele já identifica aquilo como um valor muito grande. E esse é o X da questão nas nossas propostas, em todas. É a gente conseguir ter a condição de mostrar ao cliente o valor antes do preço. Essa é a questão X, tá? Então, montar uma proposta de iluminação é a gente criar um processo. Assim como qualquer outra proposta, mas a gente está falando de iluminação. Então, assim, é criar um processo, é criar confiança. Às vezes eu ainda digo mais, é educar o cliente no início, né? É mostrar a ele os problemas que pode causar a ele tudo isso. Inclusive, os problemas financeiros, como eu estou falando. Ele deixou de pagar um projeto para mim e acabou pagando 2 vezes mais
com as bobagens que ele comprou, as coisas erradas que ele comprou, e ainda acabou tendo que eu voltar para ajudar ele a resolver esse problema, né? Então ele cria problemas para ele que são ruins, né? É a mesma coisa quando a gente fala de comprar coisas ruins. Então é melhor quando você compra uma coisa que não tem qualidade, você compra 2 vezes, né? Porque você compra, estraga, né? Você fica irritado com aquilo, acaba jogando fora e tendo que comprar de novo, aí você paga qualquer preço para resolver o problema da segunda vez, né? Então isso acontece muito. E aí é isso que a gente precisa, conseguir mostrar ao nosso cliente esse valor antes da gente dar o preço, né? Então é por aí. Alguma pergunta dessa história aí? Tem também, lógico, que no final o projeto de iluminação, ele pode incluir detalhamentos. Por exemplo, já teve projetos, e aí são coisas que você vai escrever também no seu projeto, tá? Na sua proposta, que por exemplo, já teve casos de eu ter que desenhar luminárias para a fábrica construir. Ou fabricar, né? No caso, não construir, mas fabricar para poder usar em um projeto. Então, isso tá ali escrito, né? Desenho especial de peças necessárias, blá, 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 blá. Outra coisa que é super importante colocar na proposta, tá? E aí fazer também, é acompanhar a implantação desse projeto depois. Por quê? Porque iluminação, gente, é regular as peças, regular a iluminação. Então não adianta só você fazer o projeto todo no papel e não ir para a obra depois, não regular o ângulo que você quer, né? Já aconteceu comigo, eu normalmente sou até muito cuidadosa com isso, e porque eu faço no meu projeto de iluminação todo um esquema com códigos que todo o material chega, eu não deixo ninguém mexer, eu digo na obra, ó, chegou o material de iluminação, ninguém abre as caixas, ninguém, até eu chegar. Aí eu vou um dia, abro tudo, sento no chão lá na obra, aonde for, arrumo tudo, boto os códigos iguais como eu botei no meu projeto, tá? Faço toda essa organização e depois é que o instalador vai colocar, tá? Mesmo assim, depois que ele instala todos, que ele coloca tudo, qualquer coisa que ele tiver dúvida, ele me liga. Normalmente, do jeito que eu faço, eles não têm dúvida, tá? E aí, quando ele acaba de instalar, eu vou lá no último dia para dar o ajuste fino. Então, ele acabou de colocar fisicamente as coisas, eu vou lá falando. Ele sobe, eu fico, chega mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. Faço aquele ajuste fino de toda a iluminação. Isso tem que estar dentro da proposta, tá? Então, e verifico também se deu tudo certo, tá? Se tá tudo bem, se deu tudo certo, tá? Às vezes acontece, também já aconteceu, né, que o que você planejou nem sempre não aconteceu exatamente como você queria. Então, eu já tive, por exemplo, na hora que o cara está instalando, eu falo assim, não gostei disso não. Não gostei dessa peça não. Prefiro botar ela não sei onde, botar outra não sei o quê. E faço uma troca ali na hora, sem prejuízo e sem coisa, e ficou muito melhor. Então isso pode acontecer, então a gente precisa colocar na nossa proposta que a gente vai dar esse acompanhamento, tá? Na obra, e vai fazer o pós-instalação, que é o ajuste fino. Isso tem que estar na nossa proposta, tá? Então, as visitas, lógico, de obra que precisem, né, durante esse tempo, mas principalmente o pós-instalação, o ajuste fino dessa luz, certo? Então isso precisa ser colocado. Ok, eu acho que o tema nosso era esse, tá acabando já o tempo aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Já perguntaram aí, eu já falei, né? Mas se alguém quiser fazer alguma observação, a gente tem ainda, deixa eu ver aqui se eu passei alguma coisa, não. Mas aí a gente tem alguns minutinhos ainda, né? Quem quiser falar mais alguma coisa e esclarecer. Eu até aproveito para convidar vocês para uma live que eu tenho todos os dias, 2 horas da tarde, na Casa 500, que tem sido muito legal com convidados, com pessoas diferentes. Então, quem quiser aparecer lá, está sendo bem legal, todos os dias, 2 horas da tarde, com temas diferentes. Aqui a gente só fala de iluminação, mas lá a gente fala de tudo. Então, obrigada a todo mundo que está aí, obrigada pela participação. Quinta-feira que vem a gente tá aqui de novo com nova live. Ai, que bom que você tem assistido, Ana, que bom. Que bom, são ótimas, né? Tá sendo bem legal mesmo. Eu acho que tá sendo uma grande troca de conhecimento lá, sabia? Uma grande troca. Iluminação ainda é uma coisa muito devagar, a gente tem um mercado ainda muito, muito amador em iluminação. A gente tem
infelizmente ainda não valorização dos projetos de iluminação, mas aos pouquinhos a gente vai fazendo. Estou fazendo isso aqui, é legal que vocês até, se puderem, irem divulgando, passando para as pessoas. Eu tenho colocado muita informação aqui no Instagram sobre iluminação, muita dica. É legal vocês estarem divulgando, porque eu realmente acredito que quanto mais a gente fortalecer nosso mercado, eu acho que não existe concorrência, sabe? Lógico que a concorrência existe, mas assim, não existe uma inimizade nisso tudo. Existe a gente se juntar para somar, né? Então, quanto melhor mais a gente se juntar como profissional, mais a gente valoriza o nosso mercado, mais a gente faz o cliente enxergar isso como uma coisa de valor, o que a gente faz, né? E que de fato a gente faz, entrega a ele uma coisa de valor. Então, se vocês puderem e quiserem aí divulgar, distribuir, ajudar no perfil da gente aqui da Casa da Iluminação Aplicada, eu tenho colocado um monte de dica, tenho feito isso aí, então se vocês quiserem ajudar a divulgar, eu agradeço, porque eu acho que melhora nosso mercado como um todo, tá? E iluminação, infelizmente, ainda é uma coisa que as pessoas não valorizam, elas não sabem como elas estão acabando com a saúde delas no dia a dia de uma iluminação ruim e inadequada, né? Então, ok, obrigada a todo mundo. Quinta-feira que vem a gente tem mais aqui. Se quiserem sugerir temas, bota lá nas nossas postagens, eu estou sempre olhando, então quem quiser sugerir. Obrigado, Vivaldo. Você já gostava de mim agora mais ainda? Oh, que bom, que delícia. Essa é a parte que é gratificante disso tudo, viu? Porque realmente, até as da Casa 500 eu completei ontem 20 lives seguidas, assim, seguidas não, de segunda a sexta, né? 20 lives, temas diferentes, e até pensei assim, gente, tô ficando cansada, mas quando eu recebo tanta coisa legal, tanta opinião legal, tanta coisa legal, assim, de como as pessoas estão gostando disso tudo, desse compartilhamento de conhecimento, aí vai dando ânimo pra gente, né? Por isso que eu tô dizendo, divulga aí, fala quando gostar, comenta nas postagens, porque aí isso vai me realimentando para querer fazer mais, tá? Então eu acho que é por aí, né? E vamos em frente, vamos ver se a gente fortalece essa iluminação mesmo como sendo um elemento muito importante e valorizado, né? Um projeto valorizado, que é um projeto complementar que precisa ser valorizado mesmo. Então tá. Então boa noite para vocês, até a semana que vem, e eu continuo postando um monte de coisa aí, vão acompanhando, tá bom? Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.